Fé Produções, um canal que deixou muitas pessoas fascinadas. Criado pelo Efraim Blechechin, ele fez muitas produções em forma de fanfic. Mas quase ninguém sabe sobre as suas séries. Até agora. No vídeo especial de aniversário, vou fazer um vídeo de 40 curiosidades sobre as minhas séries. 20 delas sendo de Thomas e seus amigos e 20 sendo de Entre Palavras. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. O filme Thomas e Gato de Botas 2 quase nunca ia acontecer, porque era pra ser um filme falso, sabe? Tipo um filme de 1º de abril, mas achei que, não sei, mas naquela época eu achei que ia ser uma boa ideia fazer esse filme, então o filme completamente aconteceu. Entre Palavras teve seu episódio piloto, mas não feito em animação, mas sim feito em código em forma de jogo, no Scratch. Para vocês verem, aqui tem algumas imagens, em breve posso mostrar mais um pouco sobre isso. Eu tinha um certo preconceito com direitos autorais na época de Thomas e seus amigos. Era porque eu achava que isso dava problema no meu canal. Bom, hoje em dia eu sei que não dá muito problema. Bom, algumas certas músicas. Eu sei que isso pode, desmonetizar alguns vídeos, mas isso não... Mas, eu não tenho a função de fazer dinheiro com meus vídeos. O protagonista original ia se chamar Breno, ia ser branco, como vocês estão vendo nessa imagem. Mas acabou mudando porque achei que Bruno ia combinar melhor e também que o design do Bruno surgiu por causa de um erro do ChatGPT de entendimento. Ou seja, ele entendeu errado e gerou essa imagem. Bom, mas ficou essa versão que conhecemos. No filme Thomas e Gato de Botas, tem mais personagens, principalmente personagens como Luva Branca e os seis gatinhos. Mas nunca aconteceu porque não tinha uma cena necessária para eles aparecerem. O personagem Bruno foi inspirado no personagem Lupin, de Belford Lupin, que é um desenho francês. É uma pena que ele nunca chegou a ser dublado aqui no Brasil, mas ia ser muito legal ver esse desenho dublado. A personagem Ventina é um personagem que apareceu no jogo de Gato de Botas 2 Roblox. Principalmente que no filme tem muitas imagens que são retiradas do Roblox. Mas pelo que sei, esse jogo não está mais disponível no Roblox e também que eu não tenho conseguido mais achar. Mas isso fica como uma curiosidade. E também que eu gostei muito desse design da Vietnã. A Larissa já teve uma versão conceitual do personagem dela. Ela era uma personagem de uns quadrinhos que eu fazia antes de eu ter um canal por volta de 2020 a 2022. Um dia eu posso mostrar um dessas artes. E também tem uma arte dela feita lá em 2025. Thomas e Gato de Botas foi o primeiro filme que tiver uma música feita por mim. A música era inspirada numa música do James, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Mas a música não ficou tão boa assim. Então, o carro do Harry, que é o pai do Bruno, é inspirado num carro real. Um carro do próprio Efraim. Pois é, quem imaginasse, né? Eu tenho um Fiat Uno. A música que toca no final de Thomas e Gato de Botas e toca no começo de Thomas e Gato de Botas 2 é o mesmo que toca na série Thomas, Baby and Friends Adventure, que é uma série de jogos de gato. Eu confesso que eu assistia muito ele, principalmente que ele foi uma inspiração para criar esse canal. O colégio que aparece em Entre Palavras é inspirado num colégio real. Originalmente, os filmes de Thomas são paródias de filmes da Jingle Pictures, que fazia cópias de filmes da Disney, como Aristogatas, Balto, Bambi, etc. Eu tinha até algumas artes para fazer, mas isso foi cancelado porque ia dar muito trabalho. Então foi assim que surgiu
Thomas e seus amigos viajem pelo mundo. A personagem Sop era muito diferente do piloto que a gente vê na série. No piloto era uma coelha normal, como o tambor, por exemplo, mas na série era uma coelha que anda de duas patas. Algo bem interessante falar. Thomas e seus amigos viajam pelo mundo teve muitas variantes de nomes, como por exemplo Thomas e Gatos de Nice, Colisão de Mundos, até chegou no final, Viagem pelo Mundo. O personagem Lutero é inspirado no personagem Tuca de Tenno Hakun. Ao longo de Viagem pelo Mundo não foi algo que eu criei, principalmente com inteligência artificial. Ele é uma logo de um jogo chamado Viagem pelo Mundo. Mas eu gostei muito dessa logo que acabou virando a logo oficial do filme. Pois é, como eu amo copiar, né? O professor Ricardo é inspirado no próprio professor que eu tenho. Bom, que eu tinha no nono TA. Agora eu estou no primeiro MA. Pois é, eu tô ficando velho. A personagem Angélica originalmente ia ser rosa, mas isso mudou, mas a Angélica acabou virando uma arara vermelha, que combinou muito mais. O personagem Fá, principalmente o seu design, é inspirado no personagem Raposa e o Pequeno Príncipe. Isso meio que se torna óbvio no caso do cachecol. Ou alguns não perceberam isso, mas é uma curiosidade bem legal para saberem. Originalmente eu queria fazer uma animação 3D do Thomas no filme Viagem pelo Mundo, porque ia ser muito legal, e também que era meu sonho fazer uma animação do Thomas. Mas naquela época eu não tinha muita condição para fazer, mas esse ano eu consegui fazer minha primeira animação do Thomas, que foi A Caça dos Ovos de Páscoa, o episódio 6 de Ao Redor do Mundo. A diretora da escola foi inspirada na personagem Gazelle de Zootopia. Em Viagem pelo Mundo tem umas vozes de IA, mas naquela época eu não achava um site específico para gerar, então acabou sendo que eu fiz todas as vozes dos personagens. O personagem Bolt é inspirado no primeiro amigo do YouTube que eu fiz, o Bolt Nostálgico. E ele na série é como uma homenagem a ele. Tem uma cena em Viagem pelo Mundo que o Roberto ia ter um pesadelo da Angélica, mas essa cena nunca aconteceu, por ser meio medrosa. E também que essa cena era com a Angélica Rosa. E foi cancelado porque era meio pesado. Então, a única coisa que foi feita foi algumas imagens e a dublagem, que oficialmente está perdida. A Berry foi inspirada na Isa Dálmata, mas também ela foi inspirada numa outra raça de cachorro chamado Corday Boyer, se assim se fala. Originalmente em Viagem pelo Mundo não ia ser o Tommy e o Jack como personagens da ferrovia na Amazônia, mas sim um Thomas com o raio. Locomotivos que eram iguais aos principais, como raio no lugar dos números. Pois é, que ideia ridícula, né? A casa de Harry foi inspirada numa casa que aparece em Gibi Nossa Turma. Originalmente, a cena do avião caindo na Amazônia originalmente não ia ser essa. A primeira versão é a do avião da American Airlines, que foi inspirado no voo 77, mas foi descartado. Então foi outro que era da Voe Paz, mas foi descartado por desrespeito. Então acabou sendo um avião da China Eastern Airlines mesmo. A produção de Super no Galaxy tinha começado em setembro, mas por algumas questões pessoais eu acabei meio que demorando para terminar algumas coisas. Thomas e Gatos de Bota 2 é até uma história bem diferente, onde um personagem chamado Spock ia tentar se vingar do Thomas, junto com uma outra personagem que se chamaria Beatriz. Mas essa história foi descartada por ser meio ridículo. Então a história foi mudada e se tornou o que nós conhecemos. E ficou bom o resultado. Até eu mesmo gostei. Originalmente a cena em que os personagens caem na cidade de Mario ser uma cena totalmente feita
inteligência artificial, porque naquela época ele não aprendia sobre animação 2D. Mas depois do descobrimento, acabou sendo trocado por cenas 6D do jogo. O avião da Viking que é mostrado em Thomas e Gato de Novo das Ois era de um brinquedo que era tal de Starline, algo assim. Mas naquela época ele estava descascando um pouco. Que eu acabei falando com meu pai e acabou virando a Viking que nós temos hoje. Mesmo que no modelo o filme seja um DC-10, o modelo usado no filme era um MD-11. Mas a explicação na série é que por muito DC-10 não terem muito, eles usaram um avião de MD-11 que era meio parecido com o DC-10, então nhé. A personagem Rosalina é aparecida em 2D no filme Super Bruno Galaxy, mas a versão final acabou sendo foi uma versão 3D, para ficar mais específica e mais fiel aos jogos. A personagem Snow era de uma personagem de uma série que foi cancelada aqui no YouTube, que foi criado por mim, chamado Espécies Opostas. Mas na versão de Espécies Opostas, ela era muito mais branca. E no filme, ela é um pouco mais rosado. Mas foi uma boa escolha, porque eu gostei muito dela no filme Thomas e Gato de Força 2, principalmente a relação entre ela e o Finn. No trailer de Super Bruno Galaxy, o Mario teve uma forte inteligência artificial. Isso também acontecer com alguns outros personagens, porque que eles tivessem a voz idêntica aos seus dubladores originais. Mas resolvi tocar por vozes parecidas, para vocês terem noção, para ficar muito mais fiel. E também para ter mais emoção nos personagens. E isso foi uma boa escolha, porque realmente estou gostando muito do resultado. Apesar de Thomas e seus amigos ao redor do mundo ter muitos personagens, ainda vão ter mais 3 desenhos que vão aparecer. Um deles já foi confirmado que vai ser Miraculous Ladybug, que já está até em produção. E vai ter mais 2 desenhos, que eu ainda não vou comentar quem são. Mas em breve vou dar alguns detalhes sobre o que serão esses desenhos. A família do Fá é algo que vocês vão se surpreender. Apesar de ser bem única, vocês vão ficar chocados com os designs dos personagens. Principalmente como eles são e o que eles são. Eu não vou dar muito detalhe, mas eu vou deixar vocês querendo saber. Desde o começo de Thomas e Gato de Bosta 2, eles nunca tiveram um roteiro sequer feito. Pois é, até eu nunca fiz um roteiro sequer dos filmes que eu já produzi. Porque todas as informações eu guardava na minha cabeça. Só que isso com o tempo acabou me prejudicando. Eu ficar sem criatividade. Então para isso eu resolvi criar roteiros. E os roteiros do episódio 9 já está concluído. E o episódio 12 já está até quase pronto. O episódio 11 ainda está sendo desenvolvido por questões de como ele vai funcionar. E para fechar com chave de ouro, a última curiosidade de Entre Palavras, o episódio 6 vai entregar tudo o que aconteceu com a mãe do Bruno. Pois é, vocês vão saber o que aconteceu com a mãe do Bruno no episódio 6. Essas foram as curiosidades sobre as minhas séries. Bom, eu queria fazer um vídeo de bastidores no começo, mas eu vi que o pessoal quer mais vídeo de curiosidades, então resolvi fazer isso. Então, agradeço por todos que estão aqui. E se quiserem, posso fazer até uma parte 2, porque quase todas as informações não caberam nesse vídeo, mas foram umas curiosidades bem revelantes para vocês. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se quiser assistir outros vídeos, clicam no cardápio e verão um outro vídeo. Agradeço a presença de todos. Tchau, tchau.